Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sim, Senhor, o nosso pecado o Senhor carregou lá na cruz, para nos levar puros a um Deus puro, de uma forma tão extraordinária. E por isso, Senhor, mediante a morte e ressurreição do Filho, do Teu Filho, nós nos humilhamos nesta noite, clamando pela misericórdia e a compaixão do Senhor, para que na luz do Teu Espírito consigamos ler a Tua palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer mais uma vez. Todas as vezes, Senhor, que ouvimos a Tua palavra, estamos diante de um Deus compassivo e misericordioso, porque ninguém seria capaz de Te ouvir sem antes a Tua compaixão e misericórdia derramada no coração. Fale conosco, Senhor, para que possamos viver e ser felizes. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Os dois últimos sermões foram emblemáticos. Primeiro, pelo fato de que os dois textos refletem uma mudança significativa no tom do argumento e no tom da própria epístola dado por Tiago. Se, por exemplo, você correr os seus olhos comigo, facilmente você pode fazer isso olhando a partir do primeiro capítulo de Tiago. Você vai ver que a primeira exortação dele começa dizendo, versículo 2, meus irmãos. A segunda exortação, versículo 16, meus amados irmãos. Terceira exortação, versículo 19, meus amados irmãos. Capítulo 2, versículo 1, meus irmãos. Versículo 14, meus irmãos. Capítulo 3, versículo 1, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 13, agora prestai atenção vós. Capítulo 5, versículo 1, agora prestai atenção vós. Percebeu? Aí, no versículo 7 do capítulo 5, ele volta ao normal. Portanto, irmãos, e com isso ele vai até o final, versículo 9, irmãos, versículo 10, irmãos, versículo 12, mas meus irmãos, e termina no versículo 19 dizendo, meus irmãos. Perceberam o que aconteceu? Os dois últimos sermões se dedicaram a estudar dois problemas da igreja de Tiago: os comerciantes que viviam a sua agenda de negócios desconsiderando a soberania de Deus, e os ricos que simplesmente viviam como se Deus não existisse. Ricos que foram julgados não pelo fato de serem ricos, como vimos na semana passada, mas pelo fato de serem ricos corruptos, que não conseguem aceitar aquele primeiro desafio que foi lançado por Tiago e que nós consideramos no primeiro sermão. Lembra do primeiro sermão?
quando apresentamos lá no início de toda a nossa caminhada a construção do argumento de Tiago, mostrando exatamente para quem ele vai se dirigir na igreja: para aqueles pobres que se tornaram ricos e que devem se alegrar com isso. Não podem se entristecer porque agora, depois que venceram todas as dificuldades e conseguiram ser ricos, eles podem se gloriar em Deus. Mas ao mesmo tempo se dirigindo àqueles irmãos que eram bons negociantes, que eram ricos e perderam tudo, mas que agora possam, na humilhação da perda de tudo que tiveram, de todos os bens que tiveram, possam se alegrar como aqueles pobres que agora estão ricos, para que tantos aqueles que foram pobres e se tornaram ricos, e aqueles que foram ricos e se tornaram pobres, ambos possam dizer para o mundo, num testemunho maravilhoso, que a sua alegria, a sua felicidade é franqueada apenas pela sua paz com Deus e não pelos bens. Só que esses dois grupos que nós nos dedicamos a trabalhar nos 2 últimos sermões representam um movimento completamente contrário. São ricos cristãos que querem se manter no poder. Mas porque eles querem se manter no poder, eles são capazes de fazer as coisas mais terríveis para se manter no poder. Porque eles acreditam que a riqueza redime. Porque eles acreditam que eles só vão ser felizes se eles tiverem riquezas. Eles não conseguem acreditar que, não importa se eles vão ter riquezas ou não, eles vão ser felizes. Então eles não conseguindo acreditar nisso, fazem de tudo para que se mantenham no poder, para que continuem tendo dinheiro. E se agora, para ter dinheiro, eles precisam fazer coisas que antes eles não poderiam fazer, agora eles vão fazer e vão passar por cima de tudo e de todos. Não só serão capazes de explorar de uma maneira corrupta, de uma maneira completamente ilegítima, os pobres trabalhadores, alguns deles seus irmãos de igreja, como eles serão capazes inclusive de matar por dinheiro. Você acha que isso é só enredo de novela da Globo? Veja o versículo de número 6 do capítulo 5: condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Só que agora, se por um lado os ricos que apareceram na história não são aqueles ricos que perderam tudo, mas conseguem glorificar a Deus mesmo assim, porque entendem que a felicidade deles não depende daquilo que eles têm. Eles podem ter hoje, podem não ter amanhã, e depois de amanhã eles podem ter de novo, e depois de amanhã eles podem perder tudo de novo, mas eles vão continuar permanecendo felizes e alegres, não importa qual seja a tribulação, qual seja a provação, porque a felicidade deles não é franqueada por absolutamente nenhuma riqueza. Agora, em contrapartida, ele vai apresentar pobres que estão preocupados com os que têm dinheiro. Os pobres que deveriam gloriar em Deus, mesmo e a despeito de sua pobreza, e que não conseguem se gloriar, porque em si também guardam aquela esperança de que se um dia eles tiverem dinheiro, eles serão felizes. Ou seja, não vai sobrar ninguém sem uma exortação em Tiago: os ricos, mas também os pobres. E aqui ele vai se dirigir aos pobres que, cansados de esperar, começam a clamar por uma justiça que na verdade esconde a sua incapacidade momentânea de confiar em Deus. Nosso tema hoje é paciência, mas poderia muito bem ser confiança em Deus. Talvez Jó não seja um exemplo de paciência. Se por paciência você entender qualquer coisa, menos confiança em Deus. Mas, se contudo você entender por paciência, não o que a gente corriqueiramente entende por paciência, mas entender paciência como confiança em Deus, então sim, Jó é o mais belo exemplo que Tiago poderia nos oferecer, porque ele é tanto rico que um dia perdeu tudo e permaneceu confiando em Deus, como ele é o pobre que permanece confiando em Deus e no final ganha tudo. Jó é o rico que se torna pobre, é o pobre que se torna rico, para dizer a mim e a você que
que não importa se você é pobre, não importa se você é rico, o mais importante na vida é a amizade com Deus. Está preparado para a nossa jornada? Aperta o cinto. São 4 quilômetros. 4K é fácil, não é isso? Rapidinho, você vai fazer rapidinho. Talvez alguns aqui, no 3º quilômetro, estejam pedindo água. Mas alguém aqui vai gritar no meio do caminho: não, para, continua. E aí você vai conseguir chegar até o final da nossa prova de hoje. Literalmente uma prova, você vai saber por quê. São 4 quilômetros. O 1º quilômetro do nosso trajeto hoje passa pela paciência que tem no seu horizonte a linha de chegada. Em segundo lugar, a paciência que lida com o tempo, que lida com o fato de que, puxa vida, está chegando a hora, e que às vezes pode gerar em nós aquela tentação, né, de agora, está quase chegando, eu mereço um descanso, eu mereço um relax. No 3º quilômetro, vai aparecer no nosso cenário o exemplo de uma impaciência que pode pôr tudo a perder. E no final de tudo, 2 exemplos encorajadores para você recuperar o fôlego e acordar nessa segunda-feira, diferente de todas as outras, não por causa do feriado prolongado, mas porque a palavra de Deus acordou você do desespero profundo que você se enfiou por conta da confiança exacerbada no seu próprio taco. Você sai hoje daqui desesperado e desesperadamente desconfiado de si mesmo e absolutamente tomado por uma confiança poderosa em Deus. Amém? Primeiro, sede pacientes. Até quando? Já viu alguém chegar para você na hora que você está mais tenso, mais angustiado? Você está ali ansioso, está precisando que as coisas aconteçam rápido. Tem que acontecer agora. Se não for agora, eu vou chorar. Essa pessoa aparece do nada, como um anjo do Senhor, não é? E você poderia jurar que era um demônio, mas é um anjo. Mas você poderia jurar que era um demônio porque ele olha para você e diz assim: calma. Ou como dizer essa palavra calma nessa hora da vontade de grudar no pescoço do sujeito e dizer: você não sabe o que está acontecendo comigo, sou infeliz. Mas esse sujeito aparece do nada. Só falta dizer: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E do nada ele olha para você e diz assim: calma, você está muito nervoso, vamos tomar uma água de coco. Aí você diz assim: não, você não está entendendo, eu estou tomando ansiolítico, você não está entendendo, você está falando, como assim ter calma? A gente precisa fazer alguma coisa. Olha as nossas contas, olha o nosso orçamento. As coisas não vão dar certo, você não está vendo que a coisa não vai dar certo, é pura matemática. Faz as contas aí, você vai ver, não vai dar. Como assim você diz? Calma. Estou descrevendo alguns maridos aqui, correto? Então essa palavrinha, sede paciente, não parece ser confortadora para aqueles que confiam só em si mesmos. Se você quer ouvir essa palavra hoje e ter paz, você só vai poder ouvir e ter paz se você confiar em Deus. Aí essa palavrinha, calma, as coisas vão acontecer, é só ter paciência, é só esperar mais um pouquinho. Pois bem, Tiago está dizendo aos seus irmãos exatamente isso. Irmãos, pronto, agora ele está bem-humorado, já passou a raiva dele, ele já soltou todos os, os cachorros em quem ele queria, já brigou com quem ele tinha que brigar, já deu a bronca em quem ele tinha que dar, e agora ele volta, está sereno novamente, diz: meus irmãos,
Sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí é o próximo problema. Ser paciente já é aquela palavrinha que te dá assim, né? Puxa vida. Eu quero dizer, mas até a vinda do Senhor, não! Minha paciência dura só um instante! Como assim? Até a vinda do Senhor! Porque a gente não acredita que Jesus pode voltar a qualquer hora, né? Isso é o nosso ateísmo prático. Né? Porque a gente, na verdade, diz assim, não! Eu vou morrer sem ver Jesus! Então, caramba, as pessoas vivem aí os seus 80, né? Se vivem bem, né? Então você faz as suas contas, você faz os seus cálculos, você confia em todo o trajeto que você fez na sua vida. E aí você diz assim, não, ser paciente até a vida de Jesus. Eu não sei se eu vou estar vivo quando ele vier. E ele diz assim, sede pacientes até a vinda do Senhor. Puxa, diga isso para um pobre, que há poucos instantes estava até vibrando. Assim, ele tocou na ferida de toda aquela corja que explora a gente. Mas imagine eles ouvindo isso. Vocês estão querendo que a coisa aconteça da noite para o dia. Mas eu estou dizendo para vocês, sejam pacientes. Eles no primeiro momento concordam, tá bom. Até quando? Até a vinda de Jesus. Não. Aí Tiago precisa dar um exemplo. Para que eles possam entender muito bem o que ele quer dizer. E o exemplo que ele dá, de onde vem o exemplo? Dos altos escalões da sociedade, daquela igreja? Não. E da agricultura. Ele cita ali o exemplo de um lavrador que tem que esperar. Já ouviu essa palavrinha? Tem que esperar. Tem coisa mais irritante do que o tem que esperar. Esse tem que esperar, o lavrador sabe muito bem que joga a seu favor e não contra ele. Esse tem que esperar diz respeito ao fato de que se ele não espera, o fruto não vem. É necessário passar o tempo, o concurso do tempo é necessário. Se não tiver aquele concurso, não tem fruto. Então o que ele faz? Ele espera o precioso fruto da terra, aguardando esse fruto com paciência, a paciência que deveria durar até a vinda de Jesus. Pode ser que não dure, mas você tem que ter a paciência daquele que é capaz de esperar e confiar no Senhor até o último minuto. Então ele dá o exemplo seguinte: eles aguardam com paciência até receber duas chuvas. Quais são elas? As primeiras e as últimas. As chamadas chuvas temporãs e as chuvas serôdias. As chuvas temporãs são aquelas chuvas de outubro e de novembro, da região em que Tiago se encontra, e que naquele contexto representa o outono. Então, a primeira chuva que vem ali é aquela chuva que vai dar os primeiros, digamos assim, aspectos para que toda a sua colheita possa lograr êxito. E aí ele tem que esperar, depois de semear nesse período, não é? Que é justamente onde vai cair a chuva, a primeira chuva. Ele tem que esperar até a primavera, março e abril, para a chuva regar de novo. E aí sim, essa última chuva é aquela que vai, não é, deixar exatamente do jeito que ele quer o fruto. Ele não pode colher nesse entretempo. Ele tem que esperar entre uma chuva e outra. É preciso aprender a esperar nos entretempos, entre as tempestades, entre as bonanças, entre os dias bons, entre os dias maus. Esse entre é o grande desafio do cristão. Somos um entretempo, meus irmãos. Vivemos do que Jesus fez e do que Ele fará. Estamos neste meio, neste entretempo. E é preciso aprender a confiar em Deus no entretempo.
quando as coisas não acontecem. Tem dois grandes acontecimentos, mas entre esses dois grandes acontecimentos, nada de novo acontece debaixo do sol. Dois grandes eventos, duas coisas maravilhosas, mas um longo período entre um e outro. Eu não sei se você sai de uma tempestade, mas eu te garanto que virá outra. Mas até lá, você tem um entretempo. O que você vai fazer nesse entretempo? Confiar em Deus? Confiar na palavra de Deus? Confiar na sabedoria divina? Ou traçar planos como aqueles comerciantes que colocavam Deus em último lugar, que não começavam os seus planos com Deus, mas começavam os seus planos com suas vontades? No entretempo, é hora de dobrar o joelho, é hora de orar e não começar com as nossas vontades, mas começar com a vontade do Senhor. Não somente isso, depois de dar esse exemplo, ele volta a afirmar novamente a frase irritante. Novamente ele diz: sede vós também pacientes, assim como o agricultor, que precisa esperar entre um tempo e outro, entre uma chuva e outra, não tem jeito, vai ter que aguardar. Mas você pode esperar de duas maneiras, porque esperar, você vai esperar, você não vai poder mudar nada. Sua preocupação, como disse Jesus no Sermão do Monte, não vai acrescentar um minuto no curso da sua existência. Você ficar preocupado o dia inteiro, porque as coisas não vai acrescentar um minuto. Vai ter que esperar. Só que existem duas maneiras de você esperar: confiando em si mesmo, ou como o salmo que abriu nosso culto hoje, esperando confiantemente no Senhor. Se inclinou para nós e ouviu quando clamamos por socorro, que nos tirou do lamaçal de insegurança, de dúvida, de incredulidade, e nos tirando do lamaçal firmou os nossos pés numa rocha e nos pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Você pode esperar confiando em Deus, ou você pode confiar esperando em você mesmo. O problema de você esperar confiando em si mesmo é que você não vai conseguir exercer uma das coisas mais incríveis que aqueles que confiam em Deus conseguem exercer: fortaleza do coração. O versículo de número 8 diz exatamente assim: sede vós também pacientes, fortalecei o coração. Preciso gastar um tempinho aqui com essa frase aqui, gente. Essa frase aqui é muito interessante, é muito linda essa frase. Na verdade, essa frase ela está dizendo assim, né? É como se o coração estivesse sem fundamento. E quando ele está sem fundamento, como ele fica? Como fica algo sem fundamento? Para lá e para cá, para lá e para cá. É como um sujeito que no entretempo ele não sabe o que fazer. Então a hora ele pensa que isso aqui vai resolver, ele corre para lá. Não, agora isso aqui vai resolver. Também não resolve. Ele vem para lá, ele vai para lá e para cá. Ele fica de um lado para lá, de um lado para o outro. Ele fica como a descrição que Tiago faz, por exemplo, no versículo de número 7 em diante, ou versículo 6 do capítulo 1, que diz assim: depois de ter dito, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Por que o coração fica para lá e para cá? Porque fica balançando de um lado para o outro, esperando uma resposta de um lado e do outro? Porque não acredita que virá uma resposta do Senhor, porque não consegue acreditar que Deus vai se levantar e vai sim conduzir todas as coisas para o seu objetivo, vai realizar aquilo que apraz o seu coração, e aquilo que apraz o seu coração são pensamentos bons. Não acreditamos, nos desesperamos e ficamos com o coração frouxo, de um lado para cá, de um lado para o outro, sem firmeza. Se a gente pudesse fazer uma tradução freestyle dessa expressão usada por Tiago, né? Fortalecer o coração, é como se dissesse assim: não é hora de perder o foco,
Mantenha o foco. Por que agora você descansou? Por que agora que é um entretempo você está indo para um lado e para o outro? Por que você não continuou confiando em Deus? Por que você, tendo que esperar, baixou a guarda e agora está tentando fazer do seu jeito as coisas? Por que você baixou a guarda? Sabe quando você está numa corrida, numa maratona, e aí você está precisando de fôlego, e está faltando fôlego, mas você disse, puxa vida, eu vou fazer 10K, eu só fiz 2. Eu estou ainda no começo. Mas alguém está ali com você não está sozinho, está ali com você e diz assim, não, vamos, mais um, pelo menos mais um. Aí você parece que vai tirando, né? Você faz 3, então agora eu vou parar. Não, cara, você já fez 3, só mais um, só mais um. E aí nesse só mais um, nesse só mais um, nesse só mais um, a gente fica ali no foco e chega até o final. Mas tem hora que a gente pode perder o foco. E é exatamente naquela hora que você faz as contas e diz, é o suficiente. Corri o suficiente. Acabou. Você se aniquilou. Você perdeu a confiança em Deus. Quero me dirigir, portanto, a você que já andou bastante, já andou muito. Nesse entretempo você já passou por muitas coisas. Mas agora você se deu ao luxo de dizer, poxa vida, depois de tanto trabalho que eu fiz até agora, eu posso me divertir um pouco. Eu posso agora baixar minha guarda, descansar um pouco. Não! É como se Tiago estivesse dizendo para você, não! Agora não é hora de descansar. Agora é hora de você manter o seu foco. É por isso que o Palmeiras sempre perde. Acha que está tudo bem, acha não, estamos ganhando, o jogo está fácil, está na mão, é só segurar um pouquinho. Não, a gente pode nada, não pode perder o foco, perdeu a batalha. É justamente nessa hora que a gente baixa a guarda, que somos presas fáceis das tentações. É nessa hora que a gente acha que a gente merece um prêmio, pelo menos antes de acontecer. Não é hora de descansar, Tiago está dizendo. Tiago está dizendo para todos aqueles pobres que estão pensando em desistir, que estão olhando para os ricos, que estão cada vez mais ricos, porque eles, do jeito que eles estão fazendo as coisas, sem nenhuma piedade, sem nenhuma santidade, roubando, fazendo o que estão fazendo e permanecem ricos e poderosos, eles estão completamente desmotivados. Eles estão dizendo, por que vale a pena continuar crendo em Deus? Se todo mundo que faz tudo errado está tudo certo, por que eu vou continuar crendo? Por que eu vou continuar vivendo humildemente na presença de Deus? Não, vou fazer o que tem que ser feito. Então Tiago está dizendo para eles, não façam isso. Não é hora de vocês baixarem a guarda. Não é hora de vocês agora olharem para os ímpios, ou olhar para os ricos da igreja que não estão preocupados em seguir o Evangelho de Cristo Jesus. É hora de vocês manterem a fé em Jesus Cristo. Olha para Deus, olha para o Senhor. Não olha para si mesmo, não confie em si, não confie no mercado. Confie em Deus. Confia em Deus. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração. E aí vem a invertida dele, né? Porque a vinda é próxima. O que ele está dizendo? Sejam pacientes até a vinda. Mas ela é próxima. Já pode imaginar como a gente fracassa quando a gente está perto de conseguir? Sabe aquele jeito que ele sempre diz, né? Nadei e morri na praia. Que sensação horrível, não é? Você batalhou e morreu na praia. Por que frustra morrer na praia? Estava quase lá. Então, quase lá é tão ruim quanto o começo. Nós somos tentados, meus irmãos, não é só no começo, é no meio, é no fim, em todo momento. Jesus foi tentado no deserto, lá no início do ministério. Ele foi tentado lá no final do ministério na cruz. Foi o mesmo que disse a ele, se tu és o Filho de Deus, lá no deserto. Foi o mesmo que lá na cruz, quando ele estava para realizar tudo, disse, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, tira todo mundo dessa também. É como o Senhor dos Anéis, não é?
Você assiste o primeiro filme, gasta quantas horas ali? 2 horas e meia. Você fala, primeiro, legal, só vê Frodo sofrendo. Aí você começa a se identificar com ele. É isso aí, a vida é isso mesmo. Aí você assiste o segundo. Mas quantas horas? 2 horas, 2 horas e meia, sei lá. 3 horas o Júlio aqui, que é o cinéfilo, está dizendo para mim. 3 horas ali. Aí você fala, puxa, o cara só sofre, só sofre, só sofre. Aí vem o terceiro. Quantas horas? Umas 3h30. Não, mas não é a versão estendida, né? A estendida é 3h30. Então se você é um cinéfilo, você vai pegar a versão estendida, ó, a versão estendida. Aí você vai lá, assiste o filme todo. Depois, não sei quantas horas de filme é o final. O desgraçado resolve apontar no final. Resolve não fazer o que ele tinha que fazer no final. E ali no final, que era só jogar aquela porcaria lá fora. Mas não quero. Olha como a gente é caprichoso. A gente perde a batalha exatamente por isso, porque a gente acha que a gente merece a porcaria. Então a gente é capaz de jogar tudo a perder. Então eu quero me dirigir a você, né? Que é como o Frodo, que está lá batalhando, trabalhando, e que é talvez como aqueles ouvintes, a audiência de Tiago, que estão ali pacientes, esperando uma mudança, mas não vê nenhuma mudança. E Tiago está dizendo, calma, está chegando, calma, mas está ali, né, coçando, doido para apontar e fazer tudo dar errado. A gente tem essa vontade, né, de destruir tudo. É uma coisa louca dentro da gente, um impulso para a destruição, que é uma coisa incrível. Shael diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, né, ele acredita que nada vai destruir a igreja. Nada vai destruir a igreja, porque a gente está tentando fazer isso há 2000 anos e não consegue. Há um ímpeto de destruição, sabe, um ímpeto de querer destruir no final. Mas é nessa hora que a gente precisa descobrir que Deus inclusive usa o esmigo. Um esmigo no nosso caminho. Alguns têm mais de um. Mas ele põe o esmigo ali, bem no seu caminho, para arrancar seu dedo, para dizer o seguinte para você e para mim: não o que você quer, não o caminho que você escolheu, mas o caminho que foi preparado contra a tua escolha, contra a tua vontade. Se chama providência divina. O anel vai ser destruído, seja você obediente, seja você desobediente. Meus irmãos, confiar no Senhor é saber que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. E o maior desespero do homem é achar que Deus não sabe muito bem das coisas. Senhor, eu tenho que revisar o teu planejamento. O Senhor não fez ainda a matéria, estratégia, planejamento estratégico. O Senhor precisa entender algumas coisas, sabe? Então a gente acha que está faltando algo no plano de Deus, porque a gente não consegue ver conexão. E é lindo isso, meus irmãos. Você nunca vai encontrar conexão nas coisas de Deus. Só Ele vê essa conexão. Só Ele vê tudo conectado, porque é Ele que dá sentido a tudo. Não é você, é Ele que dá sentido a tudo. E a tua confiança é saber que o teu sofrimento teve um sentido. E se você sofre, é porque há um sentido que Deus viu ali e que você não está vendo. Teu sofrimento não é um absurdo. Não. Porque o teu sofrimento está na história de um Deus providente. A providência de Deus está aí para dizer que mesmo que você queira improvisar a bênção de Deus, ela vai acontecer, não do seu jeito. Você sabe que Deus te fez uma promessa. Está lá a palavra de Deus dizendo para você. Aí o que você faz? Conversar com a sua mãe, assim, mas olha, eu acho que os métodos de Deus não são assim, né? Eu estou achando os métodos dele meio ortodoxos. Acho que precisa de uma coisa mais... Vou fazer um caminho mais heterodoxo aí. É o seguinte: ele está morrendo de fome, me dá um prato de lentilha que eu vou resolver essa história toda aqui. Ele sabe que é dele, mas ele quer fazer do jeito dele. E o pior de tudo, vai acontecer.
Só que desgraçadamente vai acontecer. As coisas vão acontecer. Aquilo que Deus vai fazer, vai acontecer. Você não vai precisar fazer esforço não, porque Ele é providente. Vai acontecer. Mas se você tentar ajudar Ele do seu jeito, você vai descobrir que você mais vai se atrapalhar, mais vai se perder no meio do caminho. Porque qualquer tentativa de improvisar a bênção de Deus reflete a nossa desconfiança dele e a máxima confiança em nós mesmos. Então suspeite todas as vezes que você acordar de manhã dizendo: Senhor, tive uma grande ideia. Depois da cruz, meu irmão, você não vai ter mais nenhuma boa ideia. Nenhuma grande ideia. Depois dali, você tem que confiar que tudo está orquestrado por um Deus, não só que sabe fazer as coisas com racionalidade, mas como a gente leu hoje na profissão de fé, faz isso com amor, porque é Pai. Porque é Pai. Bom, em seguida, depois de ter dado essa notícia, fortalece o coração. Versículo 9, ele diz o seguinte: irmãos, quando ele vai agora passar para o versículo 9, ele já vai dar um exemplo aí, o exemplo da impaciência. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está nas portas. Pense você que o que está em jogo aqui não é se eles devem lutar pelos direitos ou não, mesmo porque a situação que eles estão vivendo é muito diferente da nossa. Nós não temos nem como imaginar o que é viver o que esses irmãos estão vivendo. Eles estão vivendo num contexto onde as injustiças, onde as desigualdades, elas são vividas em situações estratosféricas. Nem eu nem você sonharia em passar um dia. Então eles estão lidando com situação limite. É claro que a situação limite deles não diz que você não deva exercer, lutar pelos direitos, lutar pelo que é justo, lutar para que o país que você vive, a empresa que você trabalha, a sua casa seja guiada, governada por princípios mais elevados do que a sua própria individualidade e a sua subjetividade, o seu egoísmo. Que seja governado por algo maior do que você, que seja governado por algo mais belo do que você, mais verdadeiro do que você, mais bondoso do que você. Então, quando você deseja isso e faz isso, você glorifica a Deus. E não só glorifica a Deus, mas promove a paz, promove a justiça, promove as verdades do Evangelho de Deus no mundo da vida. Mas, meus irmãos, tem hora que as coisas não vão acontecer por mais que você lute. Tem hora que você vai se bravejar. Tem hora que você vai dizer: eles são corruptos, eles estão ganhando as nossas custas, eles estão fazendo isso, e não vai adiantar absolutamente nada. E aí você diz: mas por que então? Por que é tão importante para Tiago falar disso? Porque Tiago quer tirar deles a esperança de que eles serão felizes se mudar o status social e econômico. Ele está querendo mostrar para eles que se eles puderem esperar no Senhor, eles serão mais felizes do que eles tentarem fazer as coisas segundo o curso do seu tempo. Então Tiago está dizendo a eles o seguinte: por que vocês estão falando mal? Por que vocês estão murmurando? Vocês estão preocupados com os outros? É isso que vocês estão dizendo para mim? Vocês estão olhando para os outros? Não é isso que eles fazem? Senhor, por que ele não prospera nenhum? Mas comum é você, na sua falta, na sua carência, dizer: aquele fulano ali você deu mais atenção do que para mim. É a mesma coisa que você está fazendo com Deus. É isso que o povo está fazendo. E Tiago está dizendo: por que vocês estão murmurando? Por que vocês estão reclamando o tempo todo deles? Por que vocês estão preocupados com eles? O que vocês estão querendo com essa preocupação? Esqueça! Saibam que Deus vai julgá-los. Mesmo que eles aqui pareçam ser impunes, vocês sabem que eles serão julgados.
E a coisa ainda fica mais forte, porque quando você olha ali, o versículo 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. O juiz está... Ouçam os passos do juiz. Vocês não estão ouvindo? Ele está aí, ó. Por que vocês estão preocupados com a justiça? Ele está aí. Ele está às portas. Você está querendo dizer para Deus: ó Deus, tem muita corrupção aqui nessa igreja, precisa arrumar isso aqui. Você acha que ele não sabe? Você acha que tem alguma coisa que você pode informar para ele do que está acontecendo na igreja que ele não tem ciência? Você acha que Deus ele não poderia parar tudo para que as coisas acontecessem de acordo com o que Ele quer? Mas você acha que Ele não está fazendo exatamente isso, criatura? É exatamente isso que Ele está fazendo. Ele está fazendo com que todo o universo obedeça, como sempre obedeceu, ao comando da sua vontade soberana. O problema é que a gente odeia a soberania de Deus, porque ela põe em xeque aquilo que a gente mais prioriza na vida: a liberdade. Todo mundo quer liberdade. Todo mundo quer ser, desde o Éden, todos querem ser filhos. Você quer ser autônomo. Você não quer ter referência com ninguém. Você não quer estar preso a ninguém. O Éden reflete a batalha do que é o homem. O homem é um ser que só poderia existir por causa de Deus. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que Deus jamais poderia ser destruído pelo homem. Sabe o que põe limite ao seu pecado? O que põe limite a toda a maldade do mundo é a existência de Deus. Segundo, você sabe por que você precisa confiar em Deus? Porque nenhum dos seus pecados é suficiente para destruí-lo. Você pode fazer, pensa assim, sabe essa coisa que a gente tem dentro da gente que quer destruir tudo? A gente não consegue explicar, mas no final a gente vai e destrói tudo, a gente construi tudo bonitinho, tá? Tudo arrumadinho, igual o LED, tudo arrumadinho. A gente fala: não é legal, quer destruir? Sabe isso? Imagina uma coisa dessa cabulosa. Uma coisa cabulosa. Você deve dizer assim: olha, eu fiz um estrago na minha vida tão grande. Jonas, eu fiz um negócio, eu não tenho ideia. O que eu fiz? O meu pecado é tão horroroso. Ele é tão assim, tão poderoso, que não há esperança mais para mim. Filho, só não há esperança para você, só não haveria esperança para você se esse pecado cabuloso significasse a morte de Deus. Se o seu pecado significasse a destruição de Deus. Mas o seu pecado não pode destruir Deus. E porque Deus permanece a despeito do seu pecado, há esperança de você voltar-se para Deus, sabendo que as coisas de Deus vão acontecer e que você precisa escolher entre viver como um revoltadinho ou viver como alguém que tem coragem de obedecer a Deus. Você deveria ler um livro chamado Homem Revoltado, do Albert Camus. Lá ele diz o seguinte: o homem é o único animal que recusa ser quem ele é. O que é isso que faz com que a nossa vida seja uma recusa o tempo todo de obedecer a Deus? Senão a desconfiança de que os caminhos de Deus podem não ser bons. Por que você acreditou nisso? Só porque tem um esmigo no meio do caminho? Só porque é soturna a floresta que você tem que entrar? Só porque o caminho que Deus deu para você parece ser estreito e você olha e diz assim: esse caminho aqui não vai dar certo, não vou entrar por aí. Só por isso. É preciso confiar no Senhor. É preciso ser paciente. E aí ele vai oferecer dois exemplos de paciência, dois exemplos de confiança em Deus. O primeiro exemplo é o exemplo dos profetas. Veja o que diz o versículo de número 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. O que ele está dizendo? Que os profetas estavam esperando por Jesus. E eles estavam dizendo o tempo todo para todo o povo: Ele virá, Ele virá. E eles morreram dizendo: Ele virá, Ele virá. Eles confiavam na palavra de Deus, confiavam no que Deus havia dito, sabiam que Jesus
alegria, e por isso morreram dizendo todos os dias para o povo: o Messias virá, o Messias virá. É isso que em primeiro lugar Tiago está chamando a atenção deles. Vocês precisam ser como os profetas, que acreditam nas promessas de Deus, e vão acreditar naquilo que Deus prometeu, e vão dizer: Ele virá. Não somente isso, vocês devem seguir o exemplo de Jó, versículo 11. E aí ele volta ao começo de tudo. É como se no filme de Jó, tudo que começa lá encontra o seu desfecho aqui. Tudo que ele começou dizendo lá desde o primeiro vai começar agora a se resolver. Toda a epístola parece agora que vai encontrar a resolução de todas as questões que ele foi levantando. E começa exatamente colocando o primeiro ponto, o mais importante de todos eles, que é a alegria. Uma pessoa que perde a confiança em Deus, ela perde a alegria. Se você não confia em Deus, a primeira coisa que você perdeu foi a alegria. Você é um zumbi que está tentando ser feliz com a sua agenda e percebe que ela não gosta de você. E você olha para a sua agenda e diz: essa agenda quer me matar. Não é possível. A felicidade que é prometida por Jesus Cristo é aquela que você tem no meio das tempestades, no meio das provações. Primeira exortação de Tiago: considerai motivo de alegria antes de passar por provações. Pensa nisso. Isso é absurdo, é um contrassenso. Pensa por acreditar num negócio desse. Você está me dizendo, não, Tiago, que eu tenho que considerar motivo de alegria justamente o fato de passar por provações? Não, André, alguma coisa está errada nessa história. Fale-me mais sobre isso. E aí Tiago dá o segundo passo. Porque a prova da sua fé é isso, a alegria nas provações. Então quer dizer que se na hora da provação eu não tenho alegria, isso significa que eu não creio? Criatura, é isso que está acontecendo, você não confia em Deus. Mas o que eu perco com isso? Puxa, você pega uma coisa interessantíssima. Por quê? O que Tiago vai dizer é que a alegria no meio das provações são a prova, o selo, o sinal de que você confia em Deus. E aqui não é aquela alegria não, sabe, aquela alegria de gente que fica dizendo assim: você é irmão, você não pode chorar. Não tem coisa que me irrita profundamente do que você está lá mal, o irmão olha para você e diz assim: levanta a cabeça, fica feliz, não chora. Não chora, tem hora que você tem que chorar mesmo, tem hora que você tem que abrir a boca como Jó abriu. Por isso que Jó é o nosso exemplo. Ele está usando Jó como exemplo. Jó não foi alguém, um estoico, indiferente ao sofrimento. Tiago não está defendendo o estoicismo. Aquele que, para se defender do sofrimento, prefere não criar nenhuma expectativa, nem boa e nem má. Sabe aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou evitando de pensar, porque eu não quero, vai que eu me dedico a esse negócio e está tudo errado. Prefiro ser mais cauteloso. Não, Tiago não está dizendo para você ser um estoico, alguém que vai ser indiferente com as coisas que estão acontecendo, indiferente às provações. Mas tampouco Tiago está dizendo assim: seja um ator, faça de conta que a sua vida é um mar de rosas. Então está a casa caindo e você diz: seja bem-vindo. Pode ir para a minha casa caindo. Não, cara, a casa está caindo. Não, é só uma pressão sua. Está tudo muito lindo, tudo aqui encontra, está uma paz enorme. Você vê lá, as crianças brigando, puxando a faca pro outro, aquela desgraceira toda. Está tudo lindo. E sorriso, sabe, para paz. Não é isso que o Tiago está dizendo. Quando o Tiago diz: considere motivo de alegria, ele está lembrando o Sermão da Montanha, quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram na tristeza profunda, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque terão o reino de Deus. Felizes são aqueles são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está entendendo o que
Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que eles precisam desenvolver uma coisa que se chama confiança. E confiança é: Deus não tem vocação para ser shakespeariano. Ele não escreve tragédia. Ele escreve drama. No meio do caminho tem um entretempo. No meio do caminho tem um drama. A história de Deus, ela tem criação, tem a queda, mas no final tem a redenção. É redentiva a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é nihilista. A mensagem do Evangelho não vai nunca dizer para você: contente-se com a tragédia. Não! Ela vai fazer você olhar na tragédia e perceber que na tragédia pode florescer um jardim. Ela nunca vai aceitar a queda como palavra final. Ela nunca vai aceitar a destruição como palavra final. Ela vai sempre se inspirar num Deus criador, que cria e recria, cria e recria. Vai se inspirar num santo oleiro, que tem nas suas mãos um barro. Ele está trabalhando. E o profeta chega lá, Deus mandou: vai lá que você vai ver o homem trabalhar lá. Ele vai e olha, e ele está lá trabalhando na roda, e nem dá conta que o profeta está lá. Mas ele está tão compenetrado. E o profeta fica observando, e de repente ele vê algo incrível: o barro se estraga. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro. Ele está compenetrado na obra, e ninguém vai roubar a atenção dele. Sabe aquela hora que você está conversando com alguém, e aí você percebe que a pessoa está olhando para você, mas não está, sabe? Aí em geral minha esposa diz assim: repete o que eu disse. Aí a casa cai, meu amigo. Fica estranho o negócio. Mas a pessoa sabe isso, porque você pode estar diante dela e não prestar atenção na coisa. Isso nunca vai acontecer com Deus, meu irmão. Confia nele. Deus não é distraído. Não há nada que possa acontecer no entorno de Deus que possa chamar a atenção dele ao ponto de desviá-lo da obra que ele está fazendo. A obra dele é tão importante que nada nem ninguém vai roubar a atenção dele. Mas aí vem a grande pergunta: por que não deu certo aquele vaso? Não foi por causa da imperícia do oleiro. É porque o barro é barro. O barro se estraga. O texto diz que não foi uma imperícia do oleiro, mas o barro que aquele oleiro fazia se estragou nas suas mãos. Mas a coisa mais maravilhosa é que aquele oleiro não chora, não arranca os cabelos, não fica com raiva assim: barro estúpido, joga fora, deixa eu pegar um barro mais refinado aqui. Não. Ele faz uma coisa inusitada. Ele não continua fazendo o que estava fazendo, porque não dá mais. O cara fez um negócio tão esculhambado ali, que vamos derrubar isso tudo, filho. Não vai dar para você construir esse negócio aí nessas cinzas, não. Vamos fazer tudo novo, tá? Para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é dar tchau para o seu passado. Porque enquanto você quiser construir em cima dos escombros, não vai ter nova criação. A nova criação surge quando o barro é desfeito, totalmente desfeito. E isso só acontece porque você sabe que o barro não se estragou em qualquer lugar, mas se estragou nas mãos do santo oleiro. E quando você está estragado nas mãos de Deus, pode ter a certeza de que a providência divina vai fazer outro vaso, vai insistir, não vai desistir, e vai fazer outro vaso como e atrás. Você pode desistir de você mesmo, mas mesmo você desistindo de você mesmo, Deus continua confiando na sua obra, no que Ele está fazendo, e você vai entrar em cena sim, e não adianta fazer biquinho, porque Deus cuida dos seus. Não há fuga de Deus que dure para sempre. Você fugir hoje, mas amanhã talvez Ele te pegue. Bom, como termina a nossa história? Chamando de felizes aqueles que suportam as provações. Puxa vida, Jonas, como ser feliz na provação? Ser feliz na provação significa descobrir que ela esconde a misericórdia
da compaixão de Deus. Significa acreditar. Não, isso aqui não é o fim. Isso aqui é a mão poderosa de Deus, invisível, fazendo acontecer as coisas do jeito que Ele quer e não do meu jeito. Mas eu tenho vocação para ser Deus, mas nunca consigo. Nunca consigo. E eu descobri hoje o motivo. Me falta a criatividade dele. Eu não consigo transformar uma tragédia no meio da minha vida no jardim florido. Que bom que você chegou a essa conclusão. Quem tem que ver o sentido em tudo isso é Ele. Você só tem que descansar acreditando que Ele sabe o significado de tudo isso. Ele sabe porque Faraó endureceu o seu coração. Ele sabe por que era necessário Judas trair Jesus de qualquer jeito. Ele sabe por que Jesus passa a noite inteira orando e escolhe exatamente Pedro e Judas. Ele sabe todas as coisas e ao significado de tudo. Jó, no meio do seu sofrimento, se pergunta: Senhor, onde está aquele amigo que andava comigo? Hoje no canto só tem choro, dor. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará. Será que você sabe que o seu Redentor vive? Se você não sabe, hoje talvez seja a melhor oportunidade de você descobrir que só há um caminho para refazer a trilha com Deus. E esse caminho tem um nome: arrependimento. Ninguém começa um caminho com Deus sem arrependimento. Não se começa com grandes projetos. Ah, Senhor, eu tenho uma grande ideia. Começou tudo errado. Ah, Senhor, eu tive uma noção de X, Y, Z, vai dar. Começou errado. Começa o caminho de Deus, de joelhos e arrependido dos pecados. Só fica em pé quem começa de joelhos. É interessante como arrependimento não significa remorso. Arrependimento significa, primeiro, consciência do seu pecado. E meus irmãos, que bênção é ter essa consciência, porque ela é a maior prova de que o Espírito Santo está aí mexendo com você. Se você já não liga mais para nada, se você está aí, não tem mais consciência do que está acontecendo, caso perdido, por enquanto. Mas se você luta dentro de você, e tem uma consciência de que os caminhos que você trilhou até agora não são os caminhos de Deus, o Espírito Santo já está trabalhando em você. O seu caminho vai ser outro, não vai ser outro, Senhor, dobrar os seus joelhos e dizer: Pai das luzes, obrigado porque tu iluminaste não apenas os céus, mas a treva da minha mente e coração, me permitiu essa noite ver o que antes não conseguia ver, não só porque não via luz, mas porque era cego. Mas hoje tu curaste a minha visão, eu posso ver, e não só vejo, mas tu me iluminas com teu Espírito, e pelo teu Espírito enxergo não só o meu pecado, não enxergo só a minha falta, não enxergo só o meu distanciamento de ti, não só me abomino por causa disso, não só me reprimo por causa disso, mas essa luz não me permite que eu enxergue apenas a minha derrota, apenas a treva do meu coração, porque quando essa luz brilha para mim, me faz enxergar não somente a mim, mas me faz enxergar seu Filho. E quando eu enxergo o seu Filho, eu descubro a maior de todas as verdades, que o Senhor nunca me viu, que o Senhor nunca me enxergou, que o Senhor sempre me viu, que o Senhor sempre me enxergou através de Jesus, teu Filho. Obrigado porque tu me escondestes nele. E se hoje tu me vês, é porque tu vês teu próprio Filho. Obrigado porque Jesus está entre nós. Obrigado porque Jesus deu seu sangue. Porque Jesus foi o teu plano perfeito.
não foi o teu plano B, não foi um plano que o Senhor não queria realizar, não, foi exatamente o que o Senhor queria e fez, e o Senhor colocou Ele no meio de nós, não só para que o Senhor, quando trouxesse o teu Espírito, iluminasse e visse não apenas teu filho, mas a mim mesmo, eu pudesse não só saber que tu me enxergas através de Jesus, mas que agora não me interessa mais te enxergar diretamente e olhar teu olho, olhar teu rosto face a face. Não me interessa te ver com os meus olhos, mas com os olhos de Jesus. Eu quero te ver através de Jesus, da mesma maneira que o Senhor me vê, que eu te veja com Jesus e que o Senhor me veja com Jesus. Que Jesus seja o meio, que Jesus esteja